Como que vai Vamos. funcionar? Olha, como tá pouca gente, nós vamos. Eu vou deixar o microfone de vocês aberto, certo? Para vocês Certo. fazerem as perguntas. Se aumentar para 10 pessoas, aí vocês vão usar o chat, certo? Mas aí vocês preferem, ou vocês colocam a resposta no chat, ou então vocês falam a resposta. Vamos para a primeira questão? Gente, um aviso. O simulado, ele continua lá na sala de aula, certo? E o prazo era para fazer até hoje, para vocês poderem a gente chegar aqui e só discutir as questões, só eu explicar para vocês as questões, certo? Mas aí ah, continua lá para vocês responderem, preencher que ainda não respondeu, que no final do mês, para mim dar a nota, eu vou ter que ver lá o nome de vocês, certo? Eu já Então, fiz e já respondi lá. quem está falando? Eu fiz e respondi. Eu também já fiz e respondi. A Lana É, Também já Bar. fiz. Eu já mandei também. tudo bem, tudo bem. É, certo. Então, a primeira questão aqui. Há diferentes formas de se periodicizar a filosofia. O que é periodicizar a filosofia? Classificar ela em períodos. Né? Há autores que consideram que ela pode ser dividida em 3 períodos e outros que ela pode ser dividida em até 6 períodos. Compreendendo a filosofia grega a partir da divisão em 4 períodos, escolha a alternativa que corresponde a eles. Então, nós temos aqui qual letra? Vocês podem escrever ou falar. Letra A, B, C ou D de sardinha? Professor, posso fazer uma pergunta? Nós estamos respondendo qual simulado? É o simulado que o senhor mandou agora, é? Primeiro ano. Eu mandei ontem. É aquele que eu já enviei, né? É. A primeira questão é assim, há diferentes formas de se Isso. periodizar a filosofia grega. Pois é. Isso. Eu Isso. respondi a letra D. Letra D de Ele sardinha, né? é Quem tá período falando? pré-Sócrates. A Quem tá falando? Graciele. 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 É. Certo. Período pré-socrático, período socrático, pós-socrático e greco-romano Pós-socrático e grego-romano. ou período helenístico. Correto. Letra D de sardinha. É a alternativa Uhum. correta. Essas outras aqui não existe, ó. Ó, gente, deixa eu cortar bem aqui. Não existe período sofista, não existe período platônico e aristotélico e não existe aqui esse período escolástico e patrístico. A escolástica e a patrística, ela pertence à filosofia medieval. Então, por isso aqui daria para eliminar as questões, certo? Sim. A filosofia como conhecemos hoje, ou seja, no sentido de um conhecimento racional e sistemático, foi foi uma atividade que, segundo se defende na história da filosofia, iniciou na Grécia Antiga. Então, defende-se isso a partir de quê? Do entendimento de que Ainda cresceu. a sociedade grega reunia características favoráveis a essa forma de expressão pautada na investigação racional. Ou seja, que características são essas? Vejam que a poesia grega, ela está em todas as alternativas. Poesia grega. Isso significa dizer, criança, que a poesia grega não era qualquer poesia. Eu vou citar aqui uma poesia, por exemplo, da Mulher Melancia, abre aspas. Isso aqui é a letra da música dela. Ela é a mulher melancia e balança a bunda dela. Solteira sim, sozinha nunca. Aí ela repete isso. Isso ela chama de poesia, né? Ela é a mulher melancia e balança a bunda dela. Esse é um exemplo de poesia.
A poesia grega é totalmente diferente dessa esculhambação que a gente está acostumado a viver. Ela é uma poesia pautada para a investigação racional. Então, aqui, gente, qual seria a alternativa? A letra A. A A poesia letra A. grega, a religião Grega. grega Religião grega e e as condições condições sociopolíticas. sociopolíticas. O que nós vamos tirar daqui? As tragédias gregas e a mitologia grega, elas contribuíram mais de maneira para que fosse feito um rompimento depois, para o nascimento da filosofia. A matemática grega também contribuiu para o surgimento da filosofia e de outras ciências. E aqui o cristianismo não, porque a religião grega ela era politeísta, então é diferente do cristianismo. Questão 3. Então, considere as características da religião grega, novamente aqui, religião grega, que contribuíram para o pensamento filosófico. Primeiro, a existência, olha a palavra-chave aqui, ó, a existência de um livro sagrado que servia de base para os filósofos sustentarem seu argumento. Isso aqui é falso. Não existia isso aqui, certo? Se não existia, eu já venho logo para cá. Se aqui está dizendo que se existe é falso, aqui vai dizer que se não existe é verdadeiro. A inexistência de um livro sagrado e de uma interpretação dogmática. O que é isso? O que é uma interpretação dogmática? Primeiro nós vamos ver o que é dogma. Dogma é algo que é inquestionável. Eu não posso questionar. Eu não posso duvidar. Então, não existe isso na filosofia. Do contrário, a filosofia, ela duvida de tudo. Então, isso aqui, ela é verdadeira. Segunda, a concepção da existência humana a partir da oposição entre corpo e alma. Verdade, porque os gregos, eles diziam o seguinte, que o corpo era separado da alma. E o grande barato era... De quem é esse microfone aí que tem esse cachorro, gente? Eu acho que é o Gabriel. Gabriel, barra esse teu cachorro aí, Gabriel. Cortou o microfone do cachorro. Qualquer coisa chama no chat aí. Valeu. Ok. Terceira, a ideia de juízo final pelo qual os atos praticados pelos homens durante a vida serão examinados pelos deuses. Isso aqui não existe na mitologia grega. Então, o que restou aí? Letra D de sardinha, novamente. Alguma dúvida aí, gente? Não. Não, né? Não, não tem dúvida não. Uma questão aqui de vestibular. Muitas vezes somos surpreendidos pela compreensão naturalista de que os primeiros pensadores da escola jônica tiveram da realidade. Tales de Mileto dizia que tudo é água. Essa atitude pode parecer mitológica ou científica. Possibilitou, segundo Hegel, nas suas pré-leções sobre a história da filosofia, o nascimento do pensamento filosófico. Porque começa o quê? O que vocês marcaram aí? Letra C. Eu marquei a letra C. O distanciamento da percepção sensível. Correto. Letra C de escola. Um distanciamento da percepção sensível. Né? O que significa esse distanciamento da percepção sensível? Vocês estão inscritos no meu canal? Não, nem sabia que tinha canal. Pois se inscrevam Eu também no não canal. sabia, não. Pois Eu não sabia, não. Eu. Não sabia, não. Daqui a pouco eu vou colocar no grupo. Manda um link lá no grupo. Isso.
fala do mito da caverna, eu coloquei lá, tem alguns vídeos lá sobre o mito da caverna, certo? Então, o que significa esse distanciamento da percepção sensível? Quando eu distancio da percepção sensível, eu estou saindo dessa percepção sensível, que é o fato de observar o mundo, a realidade, com os órgãos do sentido, com aquilo que eu vejo, para ir para o mundo inteligível. Inteligível. Olha, tirou, né? E letra bonita, meu Deus. Inteligível, certo? Então, quando eu saio da percepção sensível, vou para a concepção inteligível, certo? Certo. Isso o Platão coloca lá no livro Mito da Caverna, muito claro isso, né? O que é você perceber de maneira sensível à realidade? É você apenas conhecer aquilo que está ao seu redor, o que você pode ver, o que você pode tocar, o que você pode cheirar, o que você pode contemplar. E o Platão não, ele faz um convite para além dessa percepção sensível, que seria o alcance inteligível da realidade. Quinta questão. A influência de Sócrates na filosofia grega foi tão marcante que dividiu a sua história em períodos. Sócrates, período pré-socrático, período socrático e período pós-socrático. O período pré-socrático é visto como uma época de formação da filosofia grega, na qual predominavam os problemas cosmológicos. Que é isso? O que são problemas cosmológicos? São as questões dos filósofos sobre o cosmos, sobre a origem do universo, sobre a origem da natureza. Ele se desenvolveu em cidades da Jônia e da Magna Grécia. Grandes escolas filosóficas surgem nesse período e muitos pensadores se destacam. Entre eles, um filósofo jônico, que ficou conhecido como o pai da filosofia. Quem é ele? Quem é ele aí? Tales de Mileto. Letra A, Tales de Mileto. Letra A de bola. Tales de Mileto. Tales de Mileto é conhecido como o pai da filosofia, pré-socrático, filósofo da Jônia. No século V a.C., Atenas vivia o auge da democracia. O auge, a democracia estava no auge. As discussões na Ágora. Nesse mesmo período, os teatros estavam lotados. Afinal, as tragédias chamavam cada vez mais a atenção. Outro aspecto importante da civilização grega da época eram os discursos proferidos na Ágora. Para obter a aprovação da maioria, esses pronunciamentos deveriam conter argumentos sólidos e persuasivos. Em outras palavras, o camarada deveria ser bom de lábia, ter um alto poder de convencimento. Nesse caso, alguns cidadãos procuravam aperfeiçoar sua habilidade e discursar. Isso favoreceu o surgimento de um grupo de filósofos que dominavam a arte da oratória. Esses filósofos vinham de diferentes cidades e ensinavam sua arte em troca de pagamento. Eles foram duramente criticados por Sócrates e são conhecidos como... Qual a letra aí? A letra C, sofistas. Hã? Letra C. Letra C, os sofistas. Lá no canal tem uma videoaula falando sobre os sofistas, certo? Próxima questão, alguma dúvida? Não, né? Beleza. Não. Então, falando em sofista, é o nome de uma obra do Sócrates, um diálogo de Platão. O sofista é um diálogo de Platão do qual participam Sócrates e um estrangeiro e outros personagens. Logo no início do diálogo, Sócrates pergunta ao estrangeiro a que método ele gostaria de recorrer para definir o que era um sofista. Certo?
o Sócrates ele diz assim: mas dize-nos se preferes desenvolver toda a tese que queres demonstrar numa longa exposição ou empregar o método interrogativo. Sócrates pergunta para ele: como é que você quer que a gente use o método aqui? A gente exponha, faça uma exposição dos argumentos, ou a gente vai para o método interrogativo? Aí o estrangeiro responde: um parceiro assim agradável e dócil, Sócrates, o método mais fácil é esse mesmo, né? Com o interlocutor. Do contrário, valeria mais a pena argumentar apenas para si mesmo. Então, é correto afirmar que o interlocutor de Sócrates escolheu, do ponto de vista metodológico, adotar qual tipo de método usado por Sócrates. Qual letra aí? Letra B. Maiêutica ou letra B. Letra B de abóbora? É. Letra B de abóbora. Perfeito. Então, os métodos socráticos que são a ironia, né? Ou maiêutica, ou então e a dialética. Certo? Eu acredito que é a última questão, essa daqui. A sociedade grega criou seus mitos e deuses, mas também elaborou um pensamento filosófico que expressava sua preocupação com a verdade e a ética. Além de Aristóteles, Platão e Sócrates, muitos pensadores merecem ser citados e discutidos, como os sofistas. O que fizeram os sofistas? Defenderam a liberdade, construíram reflexões, criticaram a existência de verdades absolutas, ajudaram a consolidar o pensamento conservador grego ou formularam princípios éticos. Qual foi aí o legado? A letra C, eles criticaram a existência de verdades absolutas, afirmando ser um homem à medida de todas as coisas. Perfeito. Calma, gente. Calma. Calma. Então, os sofistas, eles criticaram a existência de verdades absolutas. Para ele não existia verdade absoluta. Para eles, o que existia era verdades relativas, provisórias, porque era típico deles. Eles não tinham caráter. Eles cobravam e ele saiu disseminando essas ideias aí, dizendo que o homem era a medida de todas as coisas. Quando ele diz isso, ele está dizendo o seguinte, que o homem ele serve para direcionar qualquer princípio. Não reconhece uma autoridade superior a ele, nega a existência de Deus na vida do homem e até mesmo das autoridades religiosas. Os sofistas eles causaram uma confusão tão grande na sociedade grega que até hoje se tem resquícios disso por conta de confundir os discípulos, os aprendizes da sua época. Certo?